Bem, este é um tema polêmico que, claro, que eu tinha que trazer para vocês, né? Além desse acordo, já existem vários outros, graças a Deus, em relação à falha, ao esquecimento do licitante no pregão eletrônico em relação ao momento de apresentar a documentação. Bem, primeiro a gente precisa saber que o momento de apresentar uma documentação qual é? Depende. Depende da modalidade de licitação que você está participando. Hoje, nós temos 8.666 de 93, com várias modalidades de licitação, como concorrência, tomada de preços, convite, e a gente tem aquela lógica das fases em que eu abro primeiro a habilitação e depois a proposta. No momento da abertura da licitação, você tem que ir lá com os envelopes, né? Apresentar a sua documentação de habilitação. Esse é o momento das licitações presenciais. Com o pregão eletrônico, e assim com o pregão presencial também. Com o pregão eletrônico, nós temos uma mudança de fases aí, a inversão, né, de fase em que eu trago a fase de propostas antes da fase de habilitação. E essa fase de proposta, que é a fase de lances, o modo aberto, pode acontecer no modo aberto fechado, e depois eu abro a habilitação de quem venceu. Bem, analiso, né, a habilitação de quem venceu. Só que pelo decreto 2024, e a gente fala de uma forma geral em relação ao decreto federal, o momento que você deve apresentar e de certa forma cadastrar, né, a sua documentação no sistema é antes da fase da sessão de abertura, e no momento que você cadastra a sua proposta, você já coloca a sua documentação de habilitação. Isso tornou, ou se pensou que tornaria essa licitação mais célere, tá? De fato, torna mais célere porque eu não preciso analisar a documentação de todo mundo. Ao mesmo tempo que também traz uma segurança, um tempo maior para esse licitante colocar e inserir toda a sua documentação de habilitação no sistema, caso, por exemplo, não esteja o seu SICAF completo. Lembrando que o SICAF é uma forma de substituir essa inserção de documentos no pregão eletrônico e que você só pode dizer, ó, tá aqui, eu sou cadastrado no SICAF. E aí você só junta uma única vez, né? Você vai lá no SICAF, coloca toda a sua documentação lá, tem níveis, né, de qualificação que você pode inserir toda a sua documentação e assim participar apenas com esse documento na licitação. Seria bem mais fácil, né? Só que muitos licitantes preferem pecar pelo excesso, né? Então, acabam que, mesmo tendo SICAF, manda a documentação também e insere no sistema. Esse momento aí, ele se tornou, assim, muito discutido, em razão de que o que começou a acontecer nas licitações? Esse licitante, ele passou a ser inabilitado porque ele esqueceu um documento. Vamos imaginar ali que no momento de cadastrar, de inserir essa documentação no sistema, você tem esquecido de colocar, por exemplo, uma certidão de falência e recuperação judicial. Mas você tinha essa documentação, você só esqueceu. Né? A gente sabe que quem está na prática, no dia a dia, o quanto não é tão assim simples ou fácil como alguns veem, né? Esse momento de cadastramento, que você pode, naquele determinado dia, participar de várias licitações ao mesmo tempo. Enfim, acontece. Somos humanos, afinal de contas, né? Não tem um robô ali para substituir a sua ação ali de inserir aqueles documentos. Mas, enfim, alguém vai ter que selecionar isso em algum momento, mesmo que exista esse robô, alguém vai ter que selecionar esse documento, tá? E é possível que no momento da seleção você se engane, você falhe. E é isso que o acórdão fala, tá? E muito se polemizou, né, em cima dessa questão, porque, afinal de contas, você não deveria ter juntado antes? Se não juntou, já era, meu amigo, tchau para ti. Só que a licitação ela é muito maior do que esse pensamento, né? Esse pensamento de gincana, em que eu devo pegar aquele concorrente pelo o rabinho que deixou de fora, falhou, vai estar inabilitado. Por isso que eu falei logo no início sobre o excesso de formalidade. Por que eu falei sobre excesso de formalidade? Exatamente vocês não virem com esse pensamento de que a habilitação ela é um checklist, né? Aquela coisa assim, apresentou, acabou. Não é só isso. E a licitação, como eu falei, ela é muito mais do que isso. Por que eu digo sobre essa situação? Eu falo porque a habilitação, a licitação, ela busca um interesse público. E ela almeja, ela tem como finalidade esse interesse. Então, não adianta eu fazer com que esse processo seja rígido ao ponto de que qualquer falha tire um potencial contratado que me oferece o menor preço. Ou seja, eu acabo excluindo uma proposta mais vantajosa de um licitante que tinha o documento, ele só falhou.
né? Então, hoje, o Tribunal de Contas da União, ele entende, sim, ser possível a inserção de documentos que foram esquecidos. Exatamente. Quer queira, quer não, vocês vão ter que engolir essa interpretação. Porque muita gente fala assim, mas olha, tá lá no decreto 10.024, em outros decretos que eu também vejo, municipais, estaduais, que é vedada a inclusão de novos documentos nessa habilitação. O momento já passou, Priscila, eu já deveria ter colocado. Pois é, só que esse deveria ter colocado e você esqueceu, na real, a verdade real é que você está habilitado, né? E não que você não está habilitado. Pelo contrário, você tem condições e qualificação para aquele contrato. Então, percebam o seguinte, o Tribunal de Contas da União ele foi, sim, feliz quando ele permitiu, com essa interpretação, que se você esqueceu de um documento e você tinha esse documento, é possível, sim, que o pregoeiro diligencie e você junte essa documentação lá. E eu não considero que é novo documento, não. Ele é velho, ele só estava lá esquecido no teu computador. Né? O novo documento pode ser que as pessoas olhem assim, é novo documento para aquele certame, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se você é qualificado, você deve sim ser habilitado. E é engraçado porque assim, a gente flexibiliza muito os erros, as falhas na proposta, mas a gente não flexibiliza os nossos erros na habilitação. Engraçado que para a proposta todo mundo engole, né, que um erro de soma e isso e aquilo, eu posso corrigir. Tudo bem, corrigiu, vai lá e sana o vício, que é plenamente sanável, né? Então, é natural que as pessoas encarem a proposta de uma forma, mas na hora de encarar a habilitação é de uma outra forma. Vocês são muito rígidos, né? Nessa fase de habilitação. Vocês não querem que ninguém erre, ninguém falhe. Então, veio essa decisão do Tribunal de Contas da União, que a gente traz aqui para vocês, principalmente aplicável aí aos pregões eletrônicos, tá?